Então, a aula de hoje é sobre elipses. Na aula passada a gente falou sobre a parábola, né, que é um espaço geométrico. É um espaço geométrico dado pela aquela condição de que o foco até o ponto sobre esse espaço geométrico é igual, né, a distância entre o foco e o ponto sobre a parábola é igual à distância entre o ponto da parábola e uma diretriz, ok? Nesse caso, então, da elipse também é um espaço, um local geométrico, só que agora a regra é um pouco diferente. Agora a gente vai ter, é necessário a gente ter dois pontos para definir uma elipse, ok? Assim como para a hipérbole também, são dois pontos, que são os focos. Então, no caso, a gente vai ter a elipse definida da seguinte maneira. A elipse é o local geométrico. Acho que é lugar geométrico é melhor. Dos pontos de um plano cuja soma da distância a dois pontos fixos deste plano é constante. Então essa daqui é a definição. Mas daí como é que fica isso na prática? Então a gente tem dois pontos fixos, que esses dois pontos vai ser, eu vou desenhar aqui, ó, um F1 de x1, y1. Então é um ponto no espaço, um ponto qualquer, né? Não vou colocar, eu vou diminuir isso aqui porque senão vai ficar muita informação. Então é um ponto qualquer que a gente chama de F1 e a gente tem um outro ponto qualquer que a gente chama de F2, que são os nossos focos, tá? Vai ficar um pouco mais claro porque que é foco. E aí a gente vai ter todos os pontos que respeitem a seguinte relação. Ó, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai ser uma coisa assim, ó. Ficou horrível. Vamos pegar um ponto aqui. Quando a gente pega essa distância até o ponto e essa distância até o ponto aqui, a gente tem o ponto e aí a gente tem a distância de F1 até o ponto né, somado com a distância de F2 até o ponto. Isso aqui dá uma constante. É uma constante que a gente vai chamar de 2A. Essa aqui é a ideia. A gente tem essa distância aqui, mais essa distância aqui, tem que ser igual a 2A. Ok? Só que se a gente parar para olhar, esse ponto aqui respeita essa condição aqui. Por que é 2A? Vai ficar claro depois, fica mais quando a gente fizer o desenho todo aqui.
Só que se a gente olhar aqui para baixo, esse ponto aqui também respeita aquela condição, certo? Se a gente olhar para cá, esse ponto aqui também respeita, esse ponto aqui também respeita. Ó. Tá? Então, a gente também tem pontos aqui. A gente tem pontos aqui, assim, que respeitam. Aí a gente sabe que a soma tem que ser 2A. Então você pega isso daqui, ó, mais isso daqui. Se a gente vier para cá, ó, ele vai respeitando. E ele vem para cá, para cá, para cá, para cá. E ele vai fazendo uma forma assim, ó. Aí para cá também. Então, na prática, o que a gente tem é uma forma, é essa forma aqui que a gente conhece como elipse. Tá? Ela é definida por essa relação. A gente pega dois pontos, que são os focos, e aí a gente pega todos os pontos que respeitam essa soma aqui, ó. E essa distância mais essa distância tem que ser igual, né? A soma disso com isso é igual à soma disso com isso. E todos esses pontos nessa forma assim, não ficou bem desenhadinho, mas enfim. É essa a definição de uma elipse. Ok? A gente tem aqui a distância de P F1 mais a distância de P até F2 é constante. E a gente vai chamar isso aqui de 2A. Poderia ser uma constante C, mas a gente vai ver que tem conveniência a gente chamar de 2A. Ok? Então, é assim que a gente define a elipse. Agora, que tipo de consequências a gente tem disso? Vamos ver outras características, né? Então, tem um fato importante que é a distância entre os focos. Se a gente pegar aqui, ó, aqui são os dois focos. E a gente analisar essa distância aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de 2C. É como se fosse a distância do centro até o foco 1 e a distância do centro até o foco 2. A gente teria C aqui e C aqui. Então, a distância entre os focos a gente vai chamar de 2C. E notem que 2A é sempre maior do que 2C. Ou seja, o A é sempre maior do que o C. Certo? Porque olha só, aqui a gente tem... Aqui é a linha reta e aqui a gente tem um caminho, né? Esse ponto aqui também respeita. Ó, a gente tem um C e aqui a gente vê que tem mais um pedaço. Essa daqui é a diferença entre o 2C e o 2A. Então essas daqui são algumas consequências que a gente tira, as primeiras consequências que a gente tira analisando a elipse. Tá? A gente pode olhar essa distância aqui para poder equacionar. A gente vai olhar aquela distância como sendo o módulo dos vetores, né? O vetor que aponta de P para F1 ou de F1 para P, tanto faz aqui, mais o módulo da distância, o módulo do vetor que aponta de P para F2. Então, ó, de P para F1, aí aqui você tem o de P para F2. A soma dos dois tem que ser 2A. A gente vai usar essa relação, essa forma aqui,
para equacionar depois quando a gente analisar num plano XY. Aqui a gente está analisando para um plano qualquer, né? Então, então a gente tem algumas características da elipse. Primeiro, que a gente tem dois focos. Os focos são F1 e F2. Depois, o centro da elipse é esse ponto aqui, né? A gente vai chamar de C maiúsculo aqui. O centro é o ponto médio do segmento que liga F1 com F2. Então a gente pega aqui F1 e F2 e a gente tem o ponto médio. A gente poderia ter elipse em outras posições, né? Aqui a gente está colocando numa linha horizontal F1 e F2. Mas ele não precisa, elipse não precisaria necessariamente estar na horizontal, né? Depois a gente vai ver o caso da vertical. Então, no plano XY, a gente vai ver com o eixo maior aqui no X, depois com o eixo maior no Y. Ok? Outras informações importantes é que a gente vai ter o conceito de eixo maior. Então, o eixo maior, ele é o segmento que a gente vai chamar de A1 até A2 de comprimento (2A). Como assim? Aqui eu vou desenhar outra elipse. Então a gente tem um eixo maior e aí os pontos extremos aqui são os pontos A1 e A2. Então os pontos A1 e A2 são os vértices do eixo maior, certo? É onde ela se encontra com o eixo maior. Aqui está o centro, aqui a gente tem os focos. Ok? Aí a gente tem o conceito de eixo menor, né? O eixo menor é o segmento que a gente vai chamar de B1, B2, de comprimento 2B. Então, a gente tem o B1 aqui e o B2 aqui. Esse daqui é o eixo menor. Então, B1 e B2 são os vértices no eixo menor, certo? É onde ela encontra aqui um eixo menor. Então, a gente tem essa distância aqui, ela é C. Essa distância aqui é B. Certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Então a gente tem, aqui é C, aqui é B, e aqui é A. Então de A1 até A2 tem 2A, de B1 até B2 tem 2B, e de F1 até F2 tem 2C. Nota que aqui o C maiúsculo é para o centro e o C minúsculo é para a distância. Ok? Deixa eu ver. Então, B1, B2, A1 e A2 são os vértices, que são os pontos onde a elipse se encontra com os eixos, o eixo maior e o eixo menor. Ok? Ok, até aqui? E aqui tem, aqui
os eixos eles sempre são ortogonais. Ou seja, o segmento A1, A2, ele é perpendicular ao segmento B1, B2. Passando exatamente pelo centro, né? Pelo ponto médio entre A1 e A2, que também é o ponto médio entre B1 e B2. Também vai ser o ponto médio entre B1. Aqui F1 e F2, aqui B1 e B2. Então, o centro é o ponto médio de todos os segmentos. Dos vértices horizontais, nos vértices do eixo maior, os vértices do eixo menor, e os focos estão no eixo maior sempre, certo? A gente poderia ter uma elipse assim também, ó. Eita, horrível. Então o eixo maior é onde estão os focos, né? Aqui teria o A1, aqui o A2. Daí a gente pega bem aqui no ponto médio aqui. Bem no centro passa o eixo menor. E aqui a gente tem B1 e B2. Ok? Então aqui são as componentes da elipse. Aqui está o conceito do que é uma elipse. E ali estão as componentes da elipse. Tem mais uma componente importante da elipse. Na verdade é uma das mais importantes, que é a seguinte, ó. Quando a gente olha pro A aqui, tá? Se a gente olhar aqui, então, se a gente pegar um ponto exatamente sobre o eixo menor aqui, né? A gente pode tirar um triângulo retângulo juntando a linha entre o foco e um dos eixos menores. E aqui, então, a gente vai ter um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo tem a seguinte característica. Ele tem esse tamanho aqui é C, certo? Esse tamanho aqui é B. E quem que é esse tamanho aqui? Todo mundo percebe que esse aqui é o A? Vamos olhar junto, olha só. Como é que a gente define o A? A gente pega a distância do ponto ao foco mais a distância do ponto ao foco dá 2A, certo? Então, olha só. A distância do ponto ao foco mais a distância do ponto ao foco dá 2A. Então, ó, como elas são iguais, aqui a gente tem 2A, então metade dela é A. Certo? Então a gente tem um triângulo retângulo e a gente vai vai ter a seguinte relação entre o A, o B e o C. O A vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos B e C. Certo? Então, essa daqui é uma relação entre esses parâmetros A, B e C. E aqui, pessoal, eu quero que vocês vejam o seguinte. Quando a gente pega a relação, né, do C, se o C, ela pode ser uma elipse mais fechadinha, né, ou uma elipse mais arredondada.
Percebe isso? A gente pode ter ou uma elipse mais fechada ou mais arredondada. Quando a gente pega uma elipse mais fechada, os focos estão mais distantes aqui, ó. A gente tem dois Cs aqui, ó. Certo? E a gente tem essa hipotenusa aqui, ó. A hipotenusa aqui, A, C e B. O A, ele é bem maior do que o C. E quando ela é mais achatada, a gente chama isso de excêntrica. Isso aqui não é isso, aqui é C. Então o A, ele é bem maior do que o C. Vocês concordam que o A é bem maior do que o C? Então esse daqui a gente chama de uma elipse bastante excêntrica. Então eu vou escrever bastante aqui, ó. Como é que eu faço? Como é que se escreve excêntrica? ESC, SX, XC, EXC. Né? Excêntrica, por quê? Porque os centros estão afastados, certo? É uma excentricidade, ela está fora do centro. Os focos estão longe do centro, ok? E aí, quando a gente pega uma situação como essa daqui, o que acontece? A gente tem os focos muito próximos. Aqui não ficou muito bom. Vamos ver assim, ó. Vocês percebem que ambas são elipses, né? Até eu vou colocar... Mas uma delas é mais arredondada e a outra é mais achatada, né? O que acontece com essa daqui é que a gente tem os focos mais próximos um do outro. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter um triângulo. Eu fiz errado, né? Ao contrário. Aqui o A é muito maior do que o C. Então, a gente tem pouca excentricidade. Tá? Então, o que acontece aqui é que a gente define um parâmetro. Um parâmetro que a gente chama de excentricidade. Ele nos dá uma medida de quão excêntrica é essa elipse. Que ela é dada por C sobre A. C sobre A. Porque quando a gente tem uma elipse bem arredondadinha, quase um círculo, na verdade o limite dela é o círculo, né? Que é quando C vai a zero. Quando C vai a zero aqui, o A vai para o raio, né? O raio do círculo. Então a gente tem uma situação de excentricidade zero. A gente tem o círculo. Ficou bem apertado ali, mas enfim. Excentricidade zero, a gente tem o círculo. E no outro limite, quando a gente vai diminuindo aqui, ó, o A tende ao C, não é? Ó, a gente teria uma coisa bem mais achatada assim.
o A e o C, eles ficam bem parecidos. O A tende ao C. Então, quando o C e o A ficam iguais, a gente teria o limite da excentricidade. Excentricidade zero é o círculo. Excentricidade igual a 1 é uma panqueca, assim, né, de lado. Seria um segmento de reta, né? Então, quando o A é igual ao C, na verdade, a gente só tem um segmento de reta. Certo? Aí a gente tem uma coisa bem achatada. Agora, quando o A é muito maior do que o C, ou seja, quando o C tende a zero perto do A, aí a gente tem um círculo. E esses são os dois limites. Excentricidade muito achatada, a gente tem aquele parâmetro igual a 1, indo para 1, né? Excentricidade, quando é um círculo, aquele parâmetro vai para zero. Então, excentricidade zero. Quando a gente estuda a órbita dos planetas, quem primeiro percebeu isso foi Kepler, né? Ele percebeu que a órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse, com o Sol em um dos focos. Então a gente tem um semi-eixo maior e um semi-eixo menor. Todos os corpos celestes, todas as órbitas de corpos celestes respeitam elipses. A gravitação de Newton demonstra que isso é verdade, a partir de forças gravitacionais. Mas o primeiro que observou isso foi Kepler. E ele percebeu que se o planeta está aqui, ele vem para cá, depois para cá, para cá, para cá. Ele sempre vai ter uma distância maior e uma distância menor. Cara, agora eu provavelmente vou falar bobagem, mas se eu não me engano é apogeu e perigeu. Né? Seria como qualquer planeta, né? Na verdade vale para cometas também. Então cometas geralmente têm a órbita muito excêntrica. Então olha só, aqui tem o Sol, né? Ele vai quase até no infinito e volta, e dá a volta no Sol, depois vai quase até o infinito e volta. Então ele fica nesse... É uma órbita muito excêntrica, as dos cometas, né? Tem cometas que, inclusive, a gente não voltam no nosso tempo de vida, né? Porque eles vão para muito longe. Né? Outra lei de Kepler daí também diz que quando ele está aqui, longe, ele anda mais devagar. Ele anda mais devagar, aí quando está aqui perto ele acelera. Depois anda mais devagar. Está aqui perto, acelera. Ele anda mais devagar. Mas a trajetória é uma elipse. Tá? Então, no universo, a gravitação escolhe elipses, né? Como o caminho de menor gasto energético. E no caso da órbita da Terra, ela está mais perto disso do que disso. Ela é uma órbita de excentricidade muito pequena. Ok? Inclusive, vocês ouviram falar que há alguns anos atrás Plutão deixou de ser planeta, né? Na verdade, nada mudou com Plutão. Ele continua igual como há pelo menos 4,3 bilhões de anos, quando o sistema solar se formou tudo meio junto, os planetas, o Sol, tudo junto. Né? Tudo junto quer dizer na nossa escala de tempo, né? A gente olha para o passado, ele se formou mais ou menos nesse período atrás. Então, todos os planetas respeitam órbitas de baixa excentricidade. E todos eles estão mais ou menos num plano, assim. Né? Só que quando a gente olha... Então, todos eles são elipses centradas no Sol. O Sol, na verdade, está em um dos focos, mas como é baixa excentricidade, o foco e o centro estão muito próximos, né? Na verdade, o Sol está sempre num dos focos. Ok? O que acontece com Plutão é que, além de ele ter uma excentricidade maior,
Plutão está fazendo uma órbita mais ou menos assim, enquanto os outros planetas fazem assim, bem mais próximo de círculos, né? Plutão, ele também, ele não está no mesmo plano que os outros planetas, ele está inclinado assim, tá? Então, esses são dois dos motivos, tem mais, né? Dois dos motivos têm a ver com a órbita dele, que é uma elipse de excentricidade muito maior do que dos outros planetas. Ele não, essa trajetória não está no mesmo plano das outras trajetórias, lembram? Ela é a elipse é definida por um plano, né? Então, na verdade, você vê os planetas, eles orbitam em planos, certo? São planos imaginários, na verdade não existe um referencial. A gente usa o próprio plano da órbita dos planetas como referencial. Então, além do Plutão ele ter muito mais excentricidade, o plano da órbita dele é inclinado em relação à órbita dos outros planetas. Todos os planetas internos a Saturno são rochosos. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são rochosos, têm superfície sólida, né? E aí você pega os planetas mais distantes, eles têm muito mais massa do que os internos e são gasosos. Então tem Saturno, Urano, Netuno, Saturno, Urano e Netuno. E Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Obrigado. Esses 4 próximos, né, o quinto, sexto, sétimo e oitavo planeta, eles também têm essa característica, né? Mas eles são gasosos e muito mais massivos, né? Tem muito mais massa que os internos. As órbitas deles são muito mais distantes, né? E aí tu pega o Plutão, tá lá no fundo, bem mais distante, com uma excentricidade maior, fora do plano. Ele é rochoso e tem o tamanho igual ao da Lua. Um pouquinho menor do que a Lua, na verdade. Que é pequeno. Então ele foge muito do padrão dos planetas, né? Os planetas internos são rochosos, enfim, ele está quase para um asteroide, mas então ele foi chamado de pseudoplaneta. Mas o que nos interessa aqui é sobre essa órbita dele, né? Na verdade, a órbita de todos os corpos celestes são elipses. Beleza, então a gente já tem toda a interpretação sobre uma elipse. Agora vamos ver como é que a gente chega numa equação para elipse, certo? Então a gente vai começar, como a gente fez para a parábola, analisando uma elipse com centro, elipses, né? Com centro na origem de um sistema coordenadas. Né? Ou seja, num plano XY. Então, se a gente tem um plano XY, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade do eixo maior estar sobre o eixo X, né? Então o eixo maior está sobre o eixo X, vai ser uma elipse assim na horizontal, né? Ou a gente pode ter o eixo maior sobre o eixo Y, e a gente vai ter uma elipse na vertical. Então, no primeiro caso, a gente vai ver com o eixo maior no eixo Y. Desculpa, X. No eixo X, daí a gente vai ver ela horizontal. Ok? Sim. Nessa parte bastante cética, pouca excentricidade. Sim. No caso aqui, na pouca excentricidade vai ser A muito maior que C. E na bastante cética vai ficar... Muito menor. Muito parecido.
Conforme ela vai ficando mais achatada, o A fica mais próximo do C. E aí o A tende ao C. Tem razão, eu tinha escrito errado e não corrigi direito. Ok? Podemos ver então como é que fica matematizar essa... Como é que a gente vai... A nossa intenção aqui é escrever a equação que descreve a elipse, né? Que descreve todos os pontos no lugar geométrico que respeita aquela condição da elipse, né? Que é a distância do ponto até um foco mais a distância do ponto até outro foco é uma constante. Então a gente vai ter aqui, ó, dois focos. Aliás, eu vou desenhar o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Então a gente pega aqui, ó, o A1. Para desenhar a elipse é mais fácil fazer assim, né, do que desenhar os focos. É desenhar o A1, o A2, o B1 e o B2. Que são os pontos onde... São os vértices, né? E aí, basicamente, o que a gente tem que fazer é ligar os pontos de forma suave, né? Não que isso seja simples, né? Desenhar elipse é uma arte que eu não domino. Então, a gente está vendo situações na qual o centro está em 0 e 0, né? E o primeiro caso, a gente tem os pontos A1 e A2 sobre o eixo X. Então aqui a gente vai ter o foco F1 e F2. Então a gente pode ver que o foco aqui é menos C e aqui é mais C. Aqui é menos A. Aqui é A. E aqui é menos A. Então aqui a gente tem o A1. E aqui é B. E aqui é menos B. Então, respeitando tudo que a gente aprendeu aqui, o B é essa distância aqui. O C é essa distância aqui. E o A é aquela distância aqui, ó. Que também é igual a essa hipotenusa aqui. Bom, e agora a gente quer descrever qualquer ponto. Que eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é um ponto x e y qualquer. E a gente sabe que a distância aqui, ou seja, a distância entre o ponto P e o foco 1, mais a distância entre o ponto P e o foco 2, são iguais a 2A, que é uma constante que a gente convenientemente chama de 2A, porque esses parâmetros A, B e C são convenientes pela relação entre eles aqui. A gente poderia ter chamado só de A, mas depois ia aparecer sempre dividido por 2, então ia dar mais trabalho, entende? Então, ok. Agora, a gente vai olhar essa distância. É o módulo, né? Então, a gente olha para essa distância aqui, ó. É o módulo do vetor que aponta de... Vamos colocar de F1 para P. Mais o módulo do vetor que aponta de F2 para P. Isso aqui é igual a 2A. Esse módulo é a raiz quadrada, né? Vocês lembram como é que a gente calcula a distância entre dois pontos, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, a raiz quadrada de x menos C. X menos C, né?
Então aqui é x mais c ao quadrado. Certo? Aí a gente vai pegar o y do ponto. E quem que é o y do foco 1? É 0, né? É só a gente analisar o seguinte, ó, o foco 1, ele é o ponto menos C e 0. O foco 2 é o ponto C e 0. Então eles estão em... O y deles é 0 para ambos, né? Então, aqui. Então a distância de F1 até P é essa raiz aqui. Ok? Agora a gente segue soma com a distância do F2 até P, que vai ser x menos C, porque agora o F2 está em C, né? Ele está aqui em C, então é x menos C ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2a. Certo? A partir de agora, a gente vai usar bastante álgebra para a gente simplificar essa relação. E a gente vai chegar... Essa aqui já é a equação da elipse, mas ela pode ser reduzida. Certo? Então eu vou apagar aqui. A gente vai dar bastante trabalho fazer essa simplificação. Não é difícil, é trabalhoso. Vamos lá, vocês vão me acompanhar. Então aqui o que a gente vai ter, ó, vamos começar com essa raiz aqui, ó. Aqui dentro da raiz, a gente tem x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou passar essa raiz aqui lá para o outro lado. Eu vou ficar com igual a 2a menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então a primeira coisa que a gente faz é isso. A segunda coisa é a gente quer eliminar essa raiz aqui. Né? A gente ainda não tem como eliminar as duas, mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou elevar esse cara aqui ao quadrado, e se eu elevo todo o lado esquerdo ao quadrado, eu tenho que elevar todo o lado direito ao quadrado, os dois termos, né? Não dá para elevar um ao quadrado, outro ao quadrado, não dá para simplesmente cortar as raízes. A gente tem que elevar todo o lado direito ao quadrado também. Tá? Isso aqui, infelizmente, é um erro muito comum. Mas não dá para errar esse tipo de conta. Aí, esse lado de cá, tudo que está dentro do quadrado está dentro da raiz. Então, a gente pode eliminar, né? Então, a gente fica com x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui no lado de lá, a gente vai fazer um binômio, né? São dois termos. A gente vai ter o quadrado do primeiro, que é 4a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, a gente tem 4a vezes raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, o segundo ao quadrado, que vai ser mais... Tudo isso aqui ao quadrado é só eliminar a raiz, né? Então, a gente vai ficar com x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui a gente abre esses quadrados aqui, eu vou vir aqui para cima. Então eu vou ficar com x ao quadrado mais 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4a ao quadrado menos
4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Daí aqui a gente continua, a gente tem x ao quadrado menos 2 cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Ficou grande, né? Mas o fato é que quando a gente abre todos esses termos, a gente olha para a igualdade aqui, olha para o lado esquerdo e encontra x ao quadrado, olha para o lado direito e tem um x ao quadrado aqui. Certo? Os dois com o mesmo sinal a gente elimina. O y também e o c também. Ó. A gente elimina esse e esse. Certo? O 2cx tem sinais opostos, então a gente não pode eliminar. Ok? Não tem como eliminar. Então a gente vai pegar o seguinte. Eu vou pegar esse 2cx e eu vou pegar esse cara aqui e vou passar para cá. Ó. Vou fazer 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem o parênteses. Por quê? Porque agora o único problema que a gente tem é aquela raiz. Então vamos isolar ela. Daí a gente eleva ao quadrado tudo, né? Tá. Então aqui no outro lado, a gente fica com 4a ao quadrado. E para o lado de cá fica menos 4cx. Essa parte aqui, pessoal, deu para acompanhar? Beleza? Ótimo. Então a gente vai eliminar esses 4 daqui, né? E a gente fica com a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado menos cx. Agora, para a gente eliminar aquele quadrado ali, aquela raiz, aliás, a gente eleva tudo isso aqui ao quadrado. E, de novo, eleva tudo isso aqui ao quadrado. Vocês veem que é trabalhoso, mas é um monte de passos que a gente sabe resolver. Depois a gente vai chegar numa parte de uma forma bem simples. Tá? Então aqui a gente tem o a ao quadrado, que multiplica x. Espera aí. Se eu não pular uma linha aqui, vai ficar assim, ó. A ao quadrado, que multiplica. Quem que tem aqui, ó? X menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. E aqui no outro lado a gente vai ter a na quarta, menos 2a ao quadrado cx, mais c ao quadrado x ao quadrado. Então, mais uma vez aqui, ó, a ao quadrado. Aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado, mais, aqui mais y, né? Ao quadrado, igual a na quarta, menos 2 ao quadrado cx, mais c ao quadrado x ao quadrado. Parece que está complicando, né? Vamos agora fazer o seguinte, ó. Vamos ver tudo que tem x ao quadrado. E eu vou colocar para o lado de cá, ó. Então a gente tem aqui, ó, a ao quadrado, x ao quadrado. Eu vou pôr aqui, ó, a ao quadrado. E aqui eu tenho um c ao quadrado. Então eu vou fazer menos c ao quadrado aqui.
Tá? Eu juntei quem tem x ao quadrado. Aqui eu tenho o a ao quadrado vezes o x ao quadrado. E aqui eu tenho o c ao quadrado, só que passa para o outro lado negativo. Ok? Depois, o que tem o x aqui? O que tem o x? A gente tem... Eu vou colocar mais. Quem está multiplicando o x? A gente tem menos 2c vezes a ao quadrado. E aqui a gente tem, vem para cá, mais 2c vezes a ao quadrado. Vem que elimina? Isso aqui é zero. Tá? E aí, aí eu vou pegar aqui ó, o y ao quadrado, então eu tenho mais a ao quadrado, y ao quadrado. E eu vou colocar no lado de lá da equação tudo o que não multiplica nem o x e nem o y. Então a gente fica com o a na quarta. E a gente fica como a ao quadrado, c ao quadrado. Então, a ao quadrado, c ao quadrado. E assim a gente tem todos os termos. Deu para acompanhar todos os termos, termo a termo, que ele fez aqui? Sim? Todo mundo acompanhou? Tá. Então, esse daqui elimina. A gente fica com a ao quadrado menos c ao quadrado, x ao quadrado. Aí a gente fica com mais a ao quadrado, y ao quadrado. E no lado de lá, a gente fica com o seguinte, ó, a ao quadrado que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado. E nesse ponto aqui, a gente tem um a ao quadrado menos c ao quadrado aqui, e aqui também. Tá? Mas a gente vai lembrar que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vocês lembram disso aqui? Lembram desse triângulo retângulo, né? Então, se a gente pegar o a ao quadrado menos o c ao quadrado, quem que a gente tem? O b ao quadrado. Certo? Então, aqui a gente tem b ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado igual a ao quadrado b ao quadrado. Vocês veem como simplificou bastante, né? Dá para simplificar ainda mais. Dá para dividir tudo por a ao quadrado b ao quadrado. Se eu dividir o lado esquerdo, eu tenho que dividir o lado direito também. E aí a gente chega na equação reduzida da elipse. Porque a gente corta esses caras aqui, e corta esse cara aqui, e aqui fica 1, né? Então a gente fica como x ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E essa aqui é a equação reduzida da elipse. Se o eixo quadrado for y, vai mudar alguma coisa? Então, a gente vai ver exatamente isso agora. A única coisa que muda é que a gente teria o b embaixo do x e o a embaixo do y. Não vou nem fazer toda a conta de novo. Né? Só vamos escrever. O fato é que se o eixo maior,
Olha aqui, quem que é o A? O A é o semi-eixo maior. Quem que é o B? O semi-eixo menor. Então, se o semi-eixo maior estiver dividindo o X, ela é na horizontal. Se ele tiver dividido o Y, ela é na vertical. Ok? É isso que muda. Então, de tudo aqui ó, que a gente fez, aqui a gente pegou a equação, todas essas aqui são equações da elipse. Mas a forma reduzida é essa aqui, porque essa daqui, ela deixa explícito, ela é mais simplificada e ela deixa explícita quais são os eixos, os semi-eixos maior e menor. E é esse tipo de equação que a gente identifica como sendo uma elipse. Ok? Então eu vou apagar aqui. E só para complementar, a gente vai ter... Então o primeiro caso ali. O segundo caso é quando o eixo maior da elipse é no eixo Y. Então os focos ele vai estar em 0 e menos C e 0 e mais C. E aí a gente vai fazer toda a conta. Bom, aqui ó, então a gente vai ter que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa daqui era o primeiro caso. No segundo caso, a única coisa que vai mudar é que o x ao quadrado vai ser sobre o b ao quadrado mais y ao quadrado sobre o a ao quadrado igual a 1. Então a gente tem formação dos semi-eixos, né? Semi-eixo maior é o A. E B é o semi-eixo menor. E no caso, então, o semi-eixo maior aqui está sobre o eixo Y. E aqui o semi-eixo maior está sobre o eixo X. É só a gente olhar aqui, ó. Aqui o semi-eixo maior. E aqui o semi-eixo maior. Né? Porque a gente conceitualizou, a gente definiu o A como sendo maior do que o B, né? No limite da esfera, o A e o B são iguais. Faz sentido? Deu para entender a ideia da elipse aqui, como é que faz? Mais ou menos. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos, né? Vamos ver alguns exemplos de como a gente utiliza essa equação da elipse. Então, assim, ó, exemplos. A gente tem x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, nesse caso, a gente vai comparar qual que está sendo dividido pelo número maior. Significa que é uma elipse com o eixo maior da elipse é o eixo x, certo? Então essa daqui é uma elipse assim.
certo? Primeira coisa. Segundo, quem são os semi-eixos? Então, para a gente saber os semi-eixos, a gente sempre vai comparar. A gente vai comparar com a equação. Comparando com a equação, a gente vê que o semi-eixo maior ao quadrado é 9. E o semi-eixo menor ao quadrado é 4. Então, a gente tem um semi-eixo maior é 3 e o semi-eixo menor é 2. Na elipse que a gente está desenhando aqui, ó, aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem menos 3. Então, no eixo X, ela passa em 3 e menos 3. Né? São os vértices no eixo X. E aí, no eixo Y, ela passa em menos 2 e 2. Né? Não ficou muito bonito meu desenho? Como eu já falei antes, não é uma das minhas especialidades desenhar elipse. Mas tá aí, semi-eixos. Então a gente tem um esboço do gráfico, esse dali. Vamos lá, quem são os focos? Como é que a gente define o foco? A gente acha o C, né? Então, para a gente definir os focos, a gente sabe que a gente tem aqui, ó, um ponto menos C e aqui um ponto mais C. Primeiro, a gente já sabe que o eixo maior é o X, então a gente sabe que os focos estão sobre o eixo maior, né? Então a gente vai ter que achar o C ao quadrado, que é igual ao A ao quadrado menos o B ao quadrado, né? Então, basicamente, a gente tem que o C é mais ou menos a raiz de 9 menos 4. Certo? Então, é mais ou menos raiz de 5. Então, aqui é menos raiz de 5 e aqui é mais raiz de 5. Então, a gente poderia escrever assim, ó, o foco 1 está em menos raiz de 5 e 0, e o foco 2 está em raiz de 5 e 0. Mas vem como aquela equação, ela é bem explícita, né? E ela nos dá muita informação sobre a elipse. É bem interessante estudar elipses. A gente vai ver depois que hipérboles, o que muda é só o sinal aqui, né? Muda para menos. E aí, claro, muda todo um contexto, mas a gente vai ver, vai deixar isso para a próxima aula. Ok? O que mais? Qual que é a excentricidade? Vocês lembram como é que a gente definia a excentricidade? C sobre A. C sobre A. Então, a gente já tem o C, né? Raiz de 5 sobre 3. Tá aí. Essa é a excentricidade. Claro, a gente não falou sobre o módulo do C, né? Mas... enfim. A gente quer um valor positivo, né? Então, talvez o mais adequado seria considerar o módulo do C. A gente quer a excentricidade, a gente quer ela entre 0 e 1. Como a elipse é simétrica, né? Ela é simétrica tanto com o eixo Y quanto com o eixo X. Então, considerar a excentricidade negativa não nos dá uma informação a mais, né? Ok? Então, tá tudo dominado, né? Que horas são agora, pessoal? Quanto tempo a gente tem de aula?
15 minutos? Tá. Então, vamos ver mais duas situações aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó, mais um exemplo. É 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 225. 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16 igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 9 igual a 0. Todas essas aqui são elipses. Como é que a gente vai resolver elas? Primeira coisa, colocando na forma x ao quadrado sobre a ao quadrado, ou b ao quadrado. Né? Sempre que a gente vai fazer é... Bom, aqui a gente passa dividindo. A gente vai dividir 9 por 225. 25 por 225. Aqui a gente passa o 16 para o outro lado, depois divide. Então a gente tem um semi-eixo maior que é menor, que é 2, o outro é 4. Enfim, vou deixar para vocês fazer isso daqui. Eu tenho mais uma coisa importante antes de terminar a aula, a gente está quase terminando. Tá? Então são 3 formas de equação de elipse, todas elas com a origem no centro, tá? Porque a gente pode transformar essas equações dessa forma aqui. Beleza? O que eu quero passar para vocês antes de terminar a aula é o que acontece se o centro da elipse está em H e K. Ou seja, a gente tinha uma elipse aqui, agora a gente tem uma elipse assim, ó. A questão é, a gente consegue matematizar esse cara aqui? A gente consegue escrever como uma equação? Então, o centro dela, aqui, ele está no ponto H e K. H em X, K em Y. A estratégia aqui é a gente pegar... Pô, a gente não sabe escrever a equação da elipse centrada em H e K. A gente sabe escrever a equação da elipse centrada na origem do sistema de coordenadas. Certo? Então, o que a gente vai fazer é olhar aqui como sendo um outro sistema de coordenadas, x' e y'. E aí, no sistema de coordenadas x' e y', a equação da elipse vai ser x' ao quadrado sobre a ao quadrado. Tá, aqui eu estou falando de uma horizontal, mas vocês entenderam, né? Qual que é a ideia? Aqui a gente vai ter mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da elipse no sistema linha. Porque a gente definiu o sistema linha de forma que a origem dele seja centrada no centro da elipse. E aí a gente sabe escrever isso aqui. Ok? Agora a questão é, a gente tem aqui o ponto H, a gente vai pegar um ponto aqui, que é o ponto P. Esse ponto P, ele pode ser escrito como XY ou como X', Y'. Então ele vai ter aqui, ó, um X', ele vai ter aqui, ó, um Y', e a gente vai ter o Y equivalente e o X equivalente.
E aí, a gente faz exatamente como a gente fez para a parábola na outra aula. A gente vai ver que essa distância aqui é o x'. Logo, e aqui é o y'. Certo? Essa distância aqui. Então, o x é igual ao x' mais h. E o y é igual ao y' mais k. Então, a gente tem as equações de translação, né? Equações de translação. Que são o seguinte, o x', ele é igual ao x menos o h. E o y' é igual ao y menos o k. Então, se a gente tem uma elipse centrada em h e k, a gente passa essa elipse centrada na origem do sistema de coordenadas x' e y' e transforma em xy, né? Como o x' vai ser x menos h. Isso aqui está ao quadrado, sobre o a ao quadrado. Mais y menos k ao quadrado. Isso daqui é o b ao quadrado. Isso aqui é 1. Vocês veem que a translação vai estar representada por... A gente tira do x o deslocamento em x do centro em relação à origem. Certo? Do centro dessa elipse em relação à origem. E a gente tira do y a coordenada y do centro da elipse, né? O do deslocamento do centro da elipse em relação à origem. Então, é bem simples. Quer dizer, razoavelmente simples, né? A gente aplica uma transformação de translação. Então, essa daqui é a elipse. Na verdade, é a equação da elipse, né? A equação da elipse centrada em h e k. Então, olha só, vamos ver um exemplo. Rapidinho para dar tempo, ou se é que já passou do tempo. Tem um pouquinho ainda? Tá. Deu para entender aqui, né? Não tem nada de muito diferente do que a gente já viu. A gente só aplicou as translações na equação da elipse. Certo? Aí, o exemplo é o seguinte, ó. A gente tem essa equação, 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 8x menos 36y mais 4 igual a 0. Aí vocês vão dizer, bah, e o que a gente faz com isso? Né? Porque ela não está na forma que a gente está habituado. A gente não está na forma da equação da elipse, nem centrada na origem e nem deslocada. Isso daqui, o fato de ter o x ao quadrado e o y ao quadrado nos dá um indicativo de que é uma elipse. Tá? E o fato de os dois serem positivos nos dá basicamente a certeza de que é. Ok? A gente vai ver só na próxima aula que se um deles tiver sinal invertido do outro, isso vai ser uma hipérbole. Mas como a gente ainda não viu hipérbole, então a gente parte da informação de que isso aqui é uma elipse. A questão é, será que a gente consegue achar o semi-eixo maior, o semi-eixo menor e a posição do centro dela, aonde ela está centrada, para a gente poder tentar desenhar ela? Né?
Então a ideia é a gente transformar essa equação nessa forma. Para isso a gente vai ter que completar quadrados. Ok? Já vi uns fazendo careta. Admito que eu demorei para começar a gostar de completar quadrados. Mas é uma coisa razoavelmente simples. Né? Outras disseram, como assim, professor? Você não gostava de completar quadrados? Não, eu não gostava. Quando estava aprendendo era ruim. Agora que eu sei é fácil. Então assim, tá. O que a gente vai ver aqui? 4x ao quadrado, vamos juntar o que tem x. A gente tem 4x ao quadrado menos 8x. Então a gente pode ver que aqui a gente tem um 2x ao quadrado, né? E, bom, vamos continuar aqui, 4x menos 8. Daí, aqui, para a gente completar esse quadrado aqui, como é que a gente faz? O que falta para completar o 2x menos alguma coisa, né? A gente pode chamar do que? De A? É isso? Né? Ao quadrado. Quando a gente faz o 2x menos o A ao quadrado, a gente vai ter 4x ao quadrado menos 2x vezes A mais o A ao quadrado, certo? Aí a gente compara esse cara aqui. Aqui, né? Então a gente vai por comparação ver que o A é igual a 2. Né? Então aqui, o A é igual a 2, então a gente vai colocar aqui o A é igual a 2. Então a gente precisa achar um 4 aqui. Certo? Então a gente precisa aqui de um 2. Então a gente pode pegar esse 4 daqui, né? Então a gente pode simplesmente pegar o 4 daqui. Isso daqui a gente vai ver que é igual a 2x menos 2 ao quadrado. Ok? Aí no segundo, a gente vai ter mais... A gente tem 9y ao quadrado menos 36y. E aí a gente não tem mais nada aqui, né? Quem que a gente tem que completar aqui? Então a gente vê lá, 9y ao quadrado é a mesma coisa que 13y menos 1a, que a gente não sabe quem é, que está ao quadrado aqui. Então a gente fica com 9y ao quadrado menos 6ya mais a ao quadrado. Então a gente precisa de um a que multiplicando 6 dá 36, né? Então o a tem que ser 6. Então a gente vai colocar 6 aqui. A gente vai ter 6 ao quadrado aqui, que é 36, né? E aqui 6. Então aqui, o que falta para a gente completar quadrado é um mais 36 aqui, né? Só que esse mais 36 a gente forçou ele ali, né? Ele não estava ali. Então para a gente manter a igualdade, a gente tem que subtrair 36 aqui, igual a 0. Certo? Aqui o 4 não precisa fazer nada, o 4 já estava ali, né? Então a gente só pegou o que estava aqui. Agora o 36 não, o 36 a gente precisou, a gente colocou ele de forma forçada, então a gente tira ele também para manter a igualdade, ok? Bom, o fato é que aqui a gente tem 2x menos 2 ao quadrado, certo? 2x menos 2 ao quadrado. Na verdade, a gente pode tirar esse 2 para lá, né? Fica 4x menos 1. Eu posso pular uma etapa aqui ou você se importa?
Eu posso fazer isso aqui? Tiro o 4 em evidência, né? Então, na verdade, fica x ao quadrado menos x mais 1, né? Então, é x menos 1 ao quadrado com 4 na frente. Caiu, né? Aí, aqui, então a gente tem o 3y menos 6, né? Ao quadrado. Sim? Tirar o 3. A gente tiraria o 9 na frente, né? Tiraria o 9, ficaria com y menos aqui 4, né? É 2. Então aqui seria o 9 iria para frente. A gente ficaria com menos 4 mais 4 aqui, né? Menos 4y mais 4 aqui. Com o 9 lá na frente. Isso aqui é igual a 36. Certo? Tá. Então a gente divide tudo por 36. E a gente fica aqui. Fica um x menos 1 ao quadrado sobre 9. Mais y menos 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Agora sim, né? Agora a gente olha para essa equação e a gente já consegue identificar uma elipse transladada, né? A gente olha para esse cara aqui e a gente já vê, ó, eu vou fazer assim, ó, x menos 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado sobre 4, aliás, 2 ao quadrado, igual a 1. E dessa equação aqui, a gente tira semi-eixo maior é 3 e está sobre x, né? Semi-eixo menor é 2 e está em y. A gente tem que o centro está onde o centro? Um e 2, né? Ela está centrada em 1 e 2. O centro dela. Aí como é que a gente desenha essa elipse? A gente vai pegar aqui, ó, um sistema de coordenadas, x, y, e a gente acha o centro dela. O centro dela vai ser aqui, ó. Eu vou pegar 1 em x e 2 em y. Então tá aqui, ó. Então ela tá aqui, ó. Certo? Agora, a partir do centro, a gente tira o semi-eixo maior, que é 3. Ok? Em x. Então a gente pega aqui, ó. Eu vou andar 1, 2, 3. Então ele passa por aqui, ó. Ok? E aí eu vou andar para lá. 1, 2, 3. Então ele vai passar por aqui, ó. E o semi-eixo menor é 2 para cima. Então eu vou pegar 1, 2 para cima. Então ele passa por aqui, ó. Aqui, ó, tem 2, né? E aqui tem 3. E aí você pega aqui, ó, 1, 2 para baixo. Então a gente tem
uma elipse centrada em 1 e 2, certo? Se a gente fizesse ela no sistema linha, a gente teria x linha ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y linha ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Então, no sistema linha, centrado na origem ali, no centro daquela elipse. Então, tá aqui. A gente poderia escrever os focos também, mas é só a partir de agora, em vez de a gente sair do zero, a gente sai da origem, é o nosso selim. Beleza? Então assim a gente consegue desenhar qualquer elipse. Claro que por enquanto a gente só olhou elipses que estão na horizontal e na vertical, né? A gente poderia ter elipses assim, ó. Não poderia? Ó, uma elipse assim, ó. O que vocês acham? Né? Tá, a gente não vai entrar nesse tipo de elipse, porque daí precisaria de uma translação do tipo rotação, né? Na verdade, não é uma translação, uma transformação do tipo rotação. E aí não vamos ver nesse curso rotações, ok? Mas é isso aí, pessoal. Deu para entender as elipses? Ótimo. Então, próxima aula, hipérboles. E para quem já entendeu, elipse e hipérbola é barbada. Ok? Então, não vai dar nem tempo de sentir saudade, né? Até amanhã, essa aula da quarta-feira. Depois na quinta a gente já se vê de novo. Até mais.